Feliz sábado. Que você seja bem-vindo à Igreja Adventista Central de São Paulo. Que Deus abençoe a sua manhã. Que Deus possa falar algo ao seu coração nesse momento. Vamos iniciar o nosso momento de louvor, momento de adoração. Vamos começar cantando a música Cristo move as montanhas e tem o poder para salvar. Você acredita nisso? Você acredita que Deus salva? Deus salva, e Ele mandou o Filho dele para te salvar aqui para esse mundo. O Filho dele morreu por você, para salvar você do pecado. Você pode ficar em pé nesse momento e vamos cantar juntos. Declarar isso. Ele que é soberano, grandioso, entregue as suas dificuldades nas mãos dele e ele fará o melhor por você. Jesus, a morte venceu, venceu, ele venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
aqui tem motivos para agradecer? Nem todos. Eu queria olhar para essa igreja agora e ver a alegria do Senhor no seu rosto. Eu vou fazer assim, eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu fizer 1, 2, no 3, vocês vão fazer assim, ó. 1, 2, 3 e... Muito bem. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos com vida na casa do Senhor. E isso já é um motivo para agradecermos a Ele. Por mais um dia, por mais uma oportunidade de podermos adorar o Seu nome, de podermos cantar sobre a Sua bondade. E eu te convido agora a fechar os seus olhos e pensar em todas as coisas boas que você viveu nessa semana. Esquece as ruins, esquece. Coloca numa caixinha que vai fechar agora e abre a caixinha da bondade. Daquele momento em que você achou que não ia conseguir resolver e resolveu, porque o Espírito Santo te ajudou. Daquele momento em que você achou que não ia acontecer da melhor forma e aconteceu melhor ainda, porque o Espírito Santo estava com você. Mantenha os seus olhos fechados e cante junto comigo sobre essa bondade, porque é uma bondade que excede todo entendimento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Expresse sua bondade através da sua voz bem forte. Em todo tempo Ele é bom. Eu cantarei da bondade. Agora só falta um sorriso no rosto. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus nos seguirá por todos os dias da nossa vida. E Ele diz que habitaremos na casa do Senhor enquanto vivermos. Cante a tua bondade. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te louvo, te entrego tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
a gente estava passando por muitas dificuldades em casa. E a gente veio de uma semana pesada, uma semana cansada. E para quem é forte ou se finge de forte, ou para os mais resilientes, ou os mais duros, entenda como você quiser, eu me identifico um pouco assim. A gente tem o hábito de quando vai chorar, a gente não quer que as pessoas vejam que a gente está chorando. Então o melhor lugar para você chorar é no seu silêncio. O lugar preferido do meu choro é o banho. Lá eu me despejo assim na presença de Deus. E eu me lembro de ter entrado no chuveiro esse dia. E eu só conseguia chorar, eu não conseguia falar. Eu não conseguia expressar os meus sentimentos para Deus de outra maneira que não fosse através das lágrimas. Mas essa música me veio no pensamento. E eu me lembro de ter cantado esse trecho: és fiel em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, e eu já não tinha fôlego para cantar ali. Mas como foi bom sentir a presença de Deus. Porque enquanto eu louvava, eu sentia que Ele estava restaurando a minha energia, Ele estava devolvendo a minha paz. Eu não sei como você entrou nessa igreja aqui hoje, eu não sei se você entrou hoje aqui com o coração aflito, eu não sei se você está passando por dificuldades na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, eu não sei como você está. Mas nessa manhã, enquanto a gente louva, Deus vai fazer o que for preciso ser feito. Então não se preocupe com respostas, não se preocupe com soluções, se preocupe em adorar. Foi para isso que você foi criado, para adorar, para declarar sobre a fidelidade de Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos enquanto eu oro. E enquanto eu oro, vai entregando o seu coração para o Deus agir. Enquanto eu oro, vai derramando a sua alma aos pés do Senhor. Enquanto eu oro, coloque nas mãos dele tudo aquilo que você ainda tenta segurar. Coloque os seus planos, coloque os seus sonhos. E ao final dessa oração, ainda que você esteja cansado demais para louvar, com todo o fôlego que houver no teu coração, na tua vida, nos teus pulmões, você vai exaltar e você vai declarar sobre a fidelidade de Deus, porque essa fidelidade é eterna, ela nos acompanha lá atrás, ela está com a gente hoje e estará com a gente por toda a eternidade. Querido Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nós estamos nessa manhã mais uma vez na tua casa, Senhor, para nos derramar aos teus pés. Senhor, hoje eu falo por pessoas que talvez estejam amarguradas, estejam feridas, estejam magoadas, tentam liberar perdão, mas não conseguem porque elas acham que é uma forma de viver bem, é talvez não conseguir perdoar. Mas Senhor, o Senhor quer a gente com o coração puro, o Senhor nos quer com o coração limpo. Então, Senhor, ajude quem precisa liberar perdão nessa manhã, que consiga, através do poder de Jesus, liberar esse perdão. Senhor, eu oro aqui por famílias que por vezes o inimigo tenta derrubar, por vezes o inimigo tenta destruir, mas eu sei que o seu poder é maior, Jesus, o seu poder é soberano nessa casa. Senhor, eu oro por pessoas aqui que são frias e fracas na fé, que já não veem sentido de estar na tua casa. Senhor, nessa manhã restabeleça a fé desses, Pai, e esses que te buscam, que não saiam daqui sem sentir a presença do seu Espírito, porque o Senhor só precisa que a gente te peça. E muito obrigada, porque o Senhor está na manhã, o Senhor está na tarde, o Senhor está na noite, só precisa de uma oração, de um pedindo, Senhor, vem até nós, e o Senhor vem, e eu quero te agradecer por isso. Pai, nessa manhã aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, e ainda que ela esteja entre lágrimas, ela é sincera a Ti, porque são lágrimas de reconhecimento que o Senhor está com a gente e o Senhor está nos acompanhando, Senhor. E nós queremos declarar mais uma vez sobre a Tua fidelidade, Pai. O Senhor é fiel e nós te agradecemos pela Tua fidelidade. O Senhor é justo, o Senhor é digno, e a nossa adoração é Tua, Pai. Ainda que com dor no coração, receba, receba, receba. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu
igreja, vocês podem sentar, por favor? Momento da oferta. Jesus, em um momento, é um dos raros momentos em que a Bíblia diz que Jesus observou alguma coisa. E o momento em que isso aconteceu foi quando as pessoas estavam depositando no gasofilácio as suas ofertas. E o texto diz que Jesus observou que pessoas depositavam grandes quantias, e o texto diz que eles lançavam porque parece que fazia barulho quando eles lançavam, e ficava demonstrado de que a oferta deles era uma oferta de grande valor. Mas Jesus também observou que uma senhorinha depositou apenas 2 moedas. Esse é um texto clássico para falar de oferta. Mas normalmente nós colocamos o foco das análises, quando falamos desses textos, na pessoa da senhorinha. Eu queria convidar você a hoje pensar um pouquinho sobre as outras pessoas que fizeram as suas ofertas. Na verdade, a oferta daquelas pessoas que lançaram volumes mais altos, elas cumpriram funções absolutamente importantes na questão da manutenção do templo. Isso é o que a sua oferta faz para fora de você. E ela é importante. Ok? O texto de Marcos e Lucas, ele está trazendo a ênfase do que a oferta significa em você. E eu queria trabalhar um pouquinho, por 30 segundos, nesta questão. A sua oferta, ela tem 2 dimensões. Eu tenho repetido isso aqui alguns sábados, porque a gente precisa que você, como liderança da igreja, nós precisamos que você oferte sim, mas que você faça a oferta da maneira certa, de forma que essa oferta possa alcançar os seus objetivos externos a você, mas que essa oferta te leve a uma relação pessoal e íntima com Deus. E de que forma uma oferta no processo da adoração pode cumprir esse papel? Sobretudo, é quando você oferta, não por ser grande ou pequena quantidade, mas porque você faz isso em reconhecimento, porque você faz isso em adoração, e porque você faz isso porque você foi movido, o seu coração foi movido a ofertar. Todo sábado nós abrimos este espaço aqui para que você oferte. Quando a gente diz abrimos o espaço, parece que nós trabalhamos pela sua oferta. Não. Na verdade, eu gostaria que você, nesse instante, fizesse uma reflexão um pouquinho mais profunda. A abertura do espaço para que você oferte é o momento em que, no projeto e no programa da igreja, você tenha oportunidade de, através da sua experiência espiritual, fazer uma oferta a Deus. Você oferta a Deus também pelos dízimos e ofertas. Mas se você não entender isso, você mais uma vez vai direcionar o seu celular para o QR Code que está aí atrás, vai abrir o seu banco, vai direcionar e vai dar uma oferta. Ou você vai se levantar e vai vir até os gasofilácios e dar a sua oferta. Ela não vai fazer barulho, porque nós não ofertamos hoje em moedas. Ok? Mas ela vai fazer muito barulho nos projetos que a igreja está tocando. Esta oportunidade não tem a ver com o fato necessariamente de que a igreja precisa. E eu digo para vocês, eu faço parte da comissão financeira da igreja. A igreja precisa das suas ofertas. Mas o espaço é aberto, porque esta honra é concedida a você, de você participar dos projetos da igreja, através dos dízimos e das ofertas. O espaço vai ser aberto, você poderá fazer a sua oferta, mas primeiro se oferece a Deus. Então
a sua oferta não só alcançará os objetivos para fora de você, ela também alcançará os objetivos que a liderança tem da igreja em tornar esse momento também espiritual para você. Você entende isso? E quando eu digo entende, não é que eu estou dizendo que você não entende, mas assim, põe isso para dentro do teu coração. Por favor, oferte. Mas oferte em gratidão, em comunhão, em reconhecimento, obrigado, em reconhecimento de que Deus é soberano em sua vida. Então você está convidado a ofertar. As ofertas com o final 07, você estará dizendo que as suas ofertas serão direcionadas para a igreja local. E nós precisamos que você oferte para a igreja local. As suas ofertas que você fizer através do QR Code 07, as que forem colocadas nos gasofilácios são direcionadas, parte dela, para a igreja. Algumas pessoas às vezes confundem oferta com dízimo. O dízimo tem uma finalidade, ele não fica na igreja. As ofertas que você direciona com o 07 fica exclusivamente na igreja. E nós estamos convidando e instando com você para que você oferte para a igreja. Mas você se lembra da senhorinha? Ela ofertou apenas 2 moedas. Não tem problema se a sua oferta seja apenas 2 moedas. No coração de Deus, Ele saberá aonde a sua oferta irá e o que ela irá fazer na causa de Deus. E então, e só por isso, nós estamos abrindo esse momento para que você possa ofertar. Seja bem-vindo em ofertar. Você visitante também está convidado. E Deus os abençoe. Quantos tem motivos para agradecer? Vamos cantar que vamos agradecer por tudo que Ele tem feito por nós nessa manhã.
Que não seja apenas mais uma música, que não seja apenas mais uma letra, mas que a gente possa realmente internalizar aquilo que estaremos colocando para fora através dessa canção. A Sara agora há pouco disse que se você clamar por Jesus, por Deus de manhã, Ele vem de manhã. Se você clamar à tarde, Ele vem à tarde. Se você clamar à noite, Ele vem à noite. Eu diria mais, eu diria que Ele nunca sai do seu lado. Jesus nunca sai do seu lado. Deus está dentro de você. Mas você o louva, você o adora, porque louvá-lo traz a nós senso de existência. Você existe para adorar. A natureza louva ao Senhor. Você louva ao Senhor. E assim você se sente completo. Porque existe um espaço aí dentro de você que é do tamanho de Deus. E Deus, Ele ocupa, Ele preenche. Ele tira todo o vazio para fora. Ele transforma a tristeza em felicidade, em alegria. Ele está buscando fazer transformações aqui nessa manhã. Mas você precisa entregar. Entrega o coração, entrega o coração. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a minha
esperança. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Por declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família
estamos na primeira igreja adventista da cidade de São Paulo. Desde 2023, nós temos vivido um desafio aqui na Igreja Central. Como fazer uma igreja de 1911, num prédio da década de 20, continuar relevante em 2025? A grande vantagem de trabalhar em uma igreja tão tradicional é que ela é riquíssima na identidade do adventismo. E isso era um fator muito importante para a gente. Como fazer uma igreja relevante hoje sem perder a identidade? O grande desafio da identidade é fazer as pessoas entenderem que a identidade tem mais que ver com os porquês dos nossos pioneiros do que com o como. A identidade que não se traduz em missão, ela incorre na idolatria das formas. E toda forma idolatrada impede a igreja de ser corpo vivo de Cristo num mundo tão diverso. Nosso desafio era fazer essa igreja conseguir olhar para os próximos 100 anos com o mesmo brilho nos olhos que ela olhava para os 100 anos que passaram e enxergar que essa igreja precisava ser uma igreja possível para os seus filhos e netos. O nosso primeiro passo foi fazer um diagnóstico da igreja. Encontrar os números, os dados, as estatísticas que traduziriam o momento em que ela estava vivendo. A gente fez isso em parceria com toda uma liderança. As surpresas que tivemos é que essa igreja era uma igreja mais 60 a mais do que 30 a menos. O risco de ser uma igreja mais 60 a mais do que 30 a menos é que ela está organicamente com prazo de validade. Como reverter esse cenário sem abrir mão daqueles que permaneceram fiéis a esse lugar e à forma como se pensa e se faz igreja aqui neste lugar? Nós percebemos que precisávamos ser uma igreja possível para todas as gerações. Começamos então um processo de revitalização dessa igreja. A nossa estratégia passava pela atualização da linguagem em pelo menos 3 áreas da igreja. Atualizar a linguagem da nossa experiência de adoração, a nossa relação com Deus. Atualizar a linguagem da nossa experiência de comunidade, a nossa experiência com o próximo, e atualizar a linguagem da nossa experiência de missão, fazer com que essa igreja continuasse relevante para fora. Quando começamos a sonhar com essa igreja possível, a gente entendeu que precisava de mais representantes das novas gerações na liderança da igreja. Então começamos um processo de formação desses novos líderes, compreendendo a identidade dessa igreja, a história dessa igreja e a tradição dessa igreja, mas olhando para o futuro dela. A gente entendeu que precisava ter um processo claro de discipulado, de maneira que toda a igreja estivesse envolvida no processo de discipulado. Os resultados desse trabalho começaram a surgir. Não apenas o envolvimento das novas gerações na liderança da igreja, mas o nosso grande desafio, que era entender como uma comunidade poderia conviver de forma intergeracional e saudável. No processo de atualização de linguagem da adoração, nós precisávamos ter um culto que remetesse ao estilo de adoração da geração que estava posta e dominante na igreja, mas também precisávamos ter um outro espaço, um outro horário de culto, em que a linguagem da adoração fosse mais contemporânea, dentro daquilo que mantivesse e preservasse a identidade da nossa fé. Começamos um processo de ênfase na unidade da igreja. Fazer a igreja compreender que unidade não tem que ver com uniformidade. Dessa maneira, nós começamos a ter um volume grande de pessoas começando a querer participar e congregar na nossa comunidade. Esse processo a gente está vivendo agora. A gente está tentando encontrar uma maneira de fazer uma igreja possível. A gente não tem a receita do bolo, mas a gente tem vivido uma experiência muito interessante. A gente entendeu que a gente podia ser uma velha casa. Não a casa velha, mas aquela casa antiga que remete ao afeto. A casa da avó. Na casa da avó, a avó compreende que o estilo de linguagem da neta não é o mesmo que o seu. E por mais que para ela seja muito estranho e ela nem goste tanto, ela tolera, ela aguenta, ela ouve, porque ela ama a neta. A neta, na casa da avó, entende que a linguagem da avó não é a sua linguagem, nem a linguagem que mais agrada a ela. Mas porque ela ama a avó, ela consegue conviver, ouvir, aceitar, estar junto. Esse desafio que para nós parecia um sonho impossível, tem se mostrado na nossa comunidade uma realidade. E tem feito a gente acreditar que é possível uma igreja menos polarizada e mais unida. O foco na missão nos faz pensar que é necessário ser e fazer igreja para toda a gente, de todas as idades, de todas as gerações, de todos os lugares. Essa casa continua com a sua identidade viva. Aquilo que motivou seus primeiros missionários plantando em 1911 essa comunidade está viva no coração dessa igreja. Essa, que é uma casa antiga, passou a ser a nossa velha casa. A casa para todas as gerações. A casa para toda a gente. O lugar que promove encontros com a pessoa de Jesus no centro da cidade de São Paulo. Feliz sábado. Que bom que você está aqui com a gente, que você escolheu a nossa velha casa
para cultuar nesse início de tarde aqui no centro de São Paulo. A gente está começando hoje uma nova série que justamente traz o nome do que é o nosso projeto de revitalização que a gente começou em 2023 e está vivendo. E pretendemos concluir pelo menos esse primeiro plano em 2025. Uma Igreja Possível é o nome da nossa série. A gente teve uma primeira temporada dessa série, Uma Igreja Possível, em 2023, uma segunda temporada em 2024 e agora a gente está na terceira temporada dessa série, Uma Igreja Possível. A série Uma Igreja Possível visa estudar o livro de Atos de forma expositiva. Ou seja, a minha intenção nessa série, que vão decorrer os 4 sábados de setembro, é estudar de forma expositiva, texto a texto, verso a verso, do capítulo que vamos escolher estudar a cada sábado. Nós vamos começar hoje com o capítulo 12 de Atos e vamos até o capítulo 15, encerrando no último sábado de setembro. Nós começamos essa série na primeira temporada estudando Atos de 1 a 8 e a formação da igreja primitiva em Jerusalém. Depois, na segunda temporada, nós estudamos os capítulos 9, 10 e 11, onde a gente se dedicou sobre a história da conversão de Paulo e o que isso significava para a igreja no cumprir da missão. Nessa série, que eu já convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 12, nessa segunda temporada, nós vamos estudar sobre alguns conflitos que a igreja viveu e o desafio para preservar a sua unidade. Antes da gente ir para o texto que vamos nos debruçar verso a verso do capítulo 12 de Atos, eu quero propor uma introdução geral a essa série, dizendo 3 coisas, destacando 3 conceitos que são importantes para que você entenda tudo aquilo que a gente vai estudar nesses capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Atos. Então, eu já quero convidar você a se desconectar de tudo aquilo que ainda está na tua cabeça lá fora, a sua atenção que ainda está dividida aqui com outras coisas, e se conectar nesse momento com o texto sagrado, convidar você a abrir tua Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe a Bíblia física, vou convidar você a abrir ela no celular e se desconectar das outras coisas. A gente costuma dizer aqui que a Rua Taguá 88 é muito longe para você sair da sua casa no sábado para usar o seu celular aqui, para ficar vendo o vídeo no Reels em silêncio, lendo a legenda. Então, se você tiver a fim de fazer isso, você pode ficar em casa sábado que vem, porque é muito longe aqui. Se você veio aqui é porque você quer se dar esses minutos para se conectar com a palavra de Deus, e eu vou precisar que você leia a Bíblia junto comigo, porque é ela que vai dizer. Num sermão expositivo tem pouca ideia do pregador, o que a gente vai apresentar é o que a Bíblia diz, tudo bem? Antes de introduzirmos o capítulo 12 de Atos, eu quero propor uma reflexão sobre a série toda. Eu quero destacar 3 coisas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente estudar esses capítulos é que a igreja passa por crises, e existem 2 tipos de crises. O primeiro tipo de crise que a igreja enfrenta é a crise externa. O que é a crise externa? É quando a igreja, de alguma maneira, é perseguida por uma sociedade que é hostil à fé cristã. Quando a crise externa acontece, geralmente a gente vê, como resultado disso, uma reunião da igreja. Quando a igreja começa a ser perseguida por um fator externo, ela se une para tentar superar essa crise. Há um segundo tipo de crise que toda a igreja passa, que é a crise interna. Esses 2 tipos de crise a gente vai ver nos capítulos de 12 a 15. A crise interna ela é muito mais nociva, porque quando a igreja vive a crise interna, ela geralmente rompe a sua unidade. Crises internas são nocivas porque elas dividem, porque elas desunem. A igreja primitiva, ela passou por esses 2 tipos de crise, mas ela conseguiu, de uma maneira quase improvável e impossível, superar essas crises e esses conflitos, preservando a sua unidade. Bom, unidade é um conceito muito caro nas Escrituras Sagradas e é um conceito muito caro na igreja primitiva, especialmente no livro de Atos. E é a segunda questão que eu quero destacar para você. O segundo conceito que eu quero destacar para você, no estudo desses capítulos, tem que ver com unidade. Unidade, geralmente, é confundida por uniformidade. E não poderia haver nada mais antagônico do que unidade e uniformidade. Há uma dificuldade quando a gente compreende unidade em termos de uniformidade, porque a uniformidade geralmente é a grande vilã da unidade. Todas as vezes que há um esforço de se forçar a uniformização das práticas da fé religiosa,
a gente tem como resultado dessa forçosa uniformização, primeiro, um ambiente tóxico, nocivo, que despersonaliza grupos diferentes e, como resultado, promove desunião. A unidade, geralmente, é um resultado de um ambiente que convive com as suas diferenças de forma a não pretender uniformizar as coisas. Quando a gente entende a diferença entre unidade e uniformidade, a gente começa a produzir um ambiente mais saudável que preserve e respeita as individualidades. O jeito de ser, o jeito de adorar, o jeito de pensar e fazer igreja para pessoas diferentes. Não há um único jeito de se pensar e fazer adoração a Deus, não há um único jeito de a pessoa ser salva, porque a Bíblia justamente nos fala que a graça de Deus é multiforme. A Bíblia apresenta a graça de Deus com essa expressão, essa é a expressão bíblica, a multiforme graça de Deus. Ou seja, existem múltiplas formas e múltiplas maneiras para que Deus salve diferentes tipos de pessoas. Por que então que como igreja ou comunidade, nós pretendemos uniformizar a graça de Deus e dizer que só há um jeito de você ser e viver a sua espiritualidade? Não haveria nada mais anti-reino do que isso. Essa distinção entre unidade e uniformidade era um assunto muito caro para uma senhora, cuja sua obra eu tenho como muito cara, que tem o nome de Ellen White, que é uma das pioneiras do movimento adventista e que eu considero inspirado por Deus. E num dos seus livros falando sobre missão, o livro Evangelismo, eu separei, eu podia mencionar inúmeros, mas eu separei 3 para trazer para você. Três pequenos parágrafos desse livro, e eu quero ler ipsis literis para você entender o que eu estou querendo dizer por esse conceito de unidade e uniformidade. No livro Evangelismo, na página 70, Ellen White diz assim: novos métodos precisam ser introduzidos na igreja. Note, novos métodos, não os antigos, não os de outrora, não os de outro tempo, mas novos métodos precisam ser introduzidos na igreja. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Ele não tem que estar preocupado ou apegado com uma época que já passou e que não existe mais. Ele precisa estar preocupado com a época em que vive. Deus tem homens que Ele chamará para seu serviço. Homens que não farão o trabalho de maneira destituída de vida com que foi conduzido no passado. Ninguém impeça estes homens de cumprirem a missão que Deus lhes confiou. Não os impeçais. Deus lhe deu a sua obra. Que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam. Livro Evangelismo, Ellen White, página 70, para você conferir lá depois. Na página 105, ela vai dizer o seguinte, eu amo essa porção. Ela diz assim: não deve haver regras fixas, não deve haver uniformização, não deve haver regras fixas. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada e se loar. Ellen White coloca aqui unidade como algo diametralmente oposta à fixação de regras. A unidade depende da não uniformidade. E a uniformidade é a grande vilã da unidade. No último parágrafo que leio, está na página 106 do livro Evangelismo, ela diz assim: não nos esqueçamos de que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Não nos esqueçamos que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Se precisamos de métodos diferentes para pessoas diferentes, como é que podemos, como igreja, ter só um tipo de método para alcançar toda a gente? Não é possível. E não poderia contrariar mais aquela que é a pioneira desse movimento da igreja que pertenço. Por isso, como igreja, nós pretendemos aqui ser uma igreja para toda a gente. De maneira que a gente consiga não promover uma uniformidade, mas pelo contrário, ao não promover a uniformidade, a gente encontrar como produto disso a unidade. E o terceiro conceito é produto dessa unidade. O que une é
o conhecimento da identidade. E aqui eu quero despertar um terceiro conceito que nos vai ser caro no estudo de Atos de 12 a 15. A identidade missional da igreja se consolida no capítulo 15 de Atos. E é só quando se compreende a identidade missional é que a igreja começa a compreender e viver a sua unidade. A necessidade de ser unida. Porque no livro de Atos, na porção que vamos estudar essa série, a igreja sai de Jerusalém para pregar o evangelho para o mundo gentil, para o mundo helenista, para o mundo que não conhecia Deus e que vivia com uma cultura diferente da cultura dos judeus. Havia no coração daqueles de origem judaica o desejo não só de anunciar Jesus para os de fora, mas aculturá-los à sua cultura religiosa. Ou seja, para você ser salvo não basta aceitar Jesus, você tem que usar a nossa roupa. Para você ser salvo não basta aceitar Jesus, você tem que adotar a nossa dieta. Para você ser salvo não basta aceitar Jesus, você tem que adotar o nosso estilo de vida. Se colocava as questões da cultura no mesmo patamar do evangelho. E se deturpava com isso o evangelho. A igreja só vai entender isso no capítulo 15 de Atos. Mas no capítulo 15 de Atos, ela compreende que a identidade como garantidora da unidade precisava se entender identidade do jeito correto. E eu penso que identidade, especialmente esse conceito nos nossos dias, ele é geralmente mal compreendido. Porque quando a gente fala da identidade da igreja, geralmente a gente traz à mente aquilo que nos identifica por distinção. O que é a identidade da nossa fé? É aquilo que nos distingue dos outros. É aquilo que nos faz diferentes do mundo que está lá fora. Essa noção de definição reduzida, o reducionismo do entendimento de identidade, apenas como aquilo que nos diferencia, é uma maneira, talvez não a mais saudável de se entender identidade. Sabe, a gente costuma reduzir identidade em termos de preservação de aspectos distintivos. Se a identidade está sendo compreendida apenas como uma manutenção dos traços distintivos da tradição, isso torna a missão reativa e defensiva ao invés de criativa e missional. Se nós entendemos que a nossa identidade é aquilo que sempre fizemos, ou aquilo que os nossos pioneiros fizeram, como fizeram, aí então a nossa missão passa a ser reativa e de retaguarda ao invés de ser de vanguarda. Uma missão de retaguarda é quase que um contrassenso de termos. Missão é de vanguarda, não tem como uma missão ser de retaguarda. Mas a compreensão de identidade, nesses termos, acaba limitando o ímpeto da missão, porque todas as vezes que a missão se pretende vanguardista, alguém levanta a mão e diz assim, está comprometendo a nossa identidade. E quando você vai conversar com ele, ele entende identidade nos termos das tradições e costumes do como sempre fizemos. Ao invés de perguntar como podemos ser fiéis no mundo de hoje, quem entende identidade assim pergunta como podemos manter o que éramos ontem. Ao invés de nos preocuparmos com os porquês dos nossos pioneiros, nós nos preocupamos com o como os nossos pioneiros fizeram. Identidade tem mais que ver com os porquês dos nossos pioneiros, os motivos e as razões, do que com o como. Sabe por quê? Pastor, não se faz mais igreja como antigamente. Graças a Deus. Porque igreja como antigamente é igreja para antigamente. Igreja para hoje precisa ser igreja como hoje. E aqui está o ponto da compreensão da identidade quando ela é deturpada. A identidade tem que ver com as razões, os motivos e os porquês dos nossos pioneiros, trazidas para hoje e motivados com seus mesmos porquês, a gente segue pensando igreja para os nossos dias. Você entende o que é identidade? Em tempos de reconstrução e crise cultural, a identidade da igreja não pode ser reduzida aos traços que nos distinguem, mas deve ser resgatada como o motivo que nos move. É o porquê somos e não o como sempre fomos, que pode manter a igreja viva, relevante e fiel. Identidade que não se traduz em missão vira a idolatria das formas. O problema de se entender identidade em termos de como era feito, é que a gente acaba pegando uma forma que sempre foi feita e idolatrando essa forma, canonizando, dizendo, esta é a única forma certa, e se não for desse jeito, estamos virando Babilônia e se perdendo no mundão, porque a gente não está fazendo do jeito que sempre foi feito. Não poderia haver nada mais
cruel e problemático para o cumprimento da missão do que pensar assim. Toda forma idolatrada impede a igreja de ser corpo vivo de Cristo num mundo tão diverso como o que vivemos. Dito isso, como introdução dessa série, e que nós vamos usar a Bíblia ao longo desses sábados para corroborar cada uma dessas ideias, e vamos deixar que ela fale sobre isso. Então agora eu convido você a Atos 12. Tudo bem? Podemos fazer uma oração? Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir Tua Palavra, nós já adoramos o Teu nome através dos dízimos, das ofertas, nós já louvamos o Teu nome com os louvores, e nesse momento nós vamos ler a Tua Palavra, queremos pedir que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito, de maneira a atender as demandas de cada coração aqui nessa tarde, é o que eu te peço por Jesus, amém. Atos capítulo 12, nós terminamos a série de uma igreja possível do ano passado, no capítulo 11 de Atos, no verso 30, e nós começamos agora o capítulo 12, verso 1, e eu leio os primeiros 5 versos. A gente vai se demorar um pouquinho aqui, não em termos de tempo, mas em termos de dedicação no estudo. Lê comigo os 5 primeiros versos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui a gente tem apresentado o rei Herodes. Esse rei Herodes é o rei Herodes Agripa I. Não é o rei Herodes lá do nascimento de Jesus, que mandou matar os meninos lá em Mateus 2, os meninos de Belém, porque ele sabia que haveria de nascer um rei em Belém. Aquele Herodes era o avô desse Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa I, ele assume o poder e ele é muito amigo do império. Ele é amigo de Calígula, que era o então imperador. E de tão amigo de Calígula, ele conquista territórios para o seu reinado, que havia sido perdido depois do período do seu avô. De maneira que esse Herodes Agripa I, ele governa como um tetrarca por 4 territórios equivalentes aos territórios do seu avô, que tinha perdido depois da sua morte. Com a morte de Calígula, esse Herodes, ele passa a ser uma figura importante política no Império Romano, porque ele é um dos principais porta-vozes de defesa e campanha no Senado para nomear Cláudio como sucessor de Calígula no Império Romano. De maneira que quando Cláudio assume o trono do Império Romano, ele também se torna muito favorável ao Herodes Agripa. Mas o Herodes Agripa era um bom político, e como bom político, ele sabia se relacionar com a instituição que estava acima dele, a saber, o trono do império, e também sabia se relacionar muito bem com os interesses dos seus súditos, do seu povo. E para defender os interesses religiosos do judaísmo, porque ele sabia a força que o Sinédrio tinha, e que a religião judaica tinha, para defender os interesses do judaísmo, ele notou que havia um grupo de seguidores do Cristo ressurreto, os nazarenos, os seguidores do caminho, que eram malquistos pelos judeus, os crentes raiz, os líderes da igreja, os responsáveis pelo estabelecimento religioso de Israel, ou dos judeus. Para ser favorável aos religiosos judeus, ele começa a perseguir gratuitamente os seguidores do Cristo. De maneira que no primeiro verso nós temos que ele mandou prender só para maltratar uma galera. Quando chega no verso 2, ele não só mandou matar uma galera, como ele manda matar um dos apóstolos, a saber, Tiago, que era irmão de João, e a tradição nos diz que possivelmente fosse primo de Jesus. Esse Tiago, irmão de João, não é o Tiago, irmão de Jesus, que vai aparecer lá na frente no texto, e que vai aparecer no livro de Atos bastante. Não é o irmão de Jesus, o autor da carta ao Tiago, que era o irmão de Jesus. Esse Tiago era o discípulo de Jesus, irmão do João. Esse Tiago passa a ser, então, o primeiro apóstolo martirizado, o primeiro apóstolo a morrer. Estevão morre antes, mas Estevão não era apóstolo. Então, Estevão foi o primeiro mártir cristão, mas não foi o primeiro apóstolo martirizado. O primeiro apóstolo martirizado foi Tiago. O texto nos diz que Tiago morre ao fio da espada, e não bastasse matar Tiago, ele prende também quem? Ele prende o Pedro. Só que ele prende o Pedro, e não só prende o Pedro, como ele manda para um cárcere intencionando que ao passar da Páscoa, ele matasse Pedro também. Então ele falou assim, se eu matar Pedro agora, vai dar uma turbulência aqui no reino. Eu não vou matar o Pedro agora, eu vou prender ele para satisfazer os judeus, e depois da Páscoa, quando já tiver a cidade mais vazia, eu mando matar o Pedro.
sabendo que esse pessoal aí que seguia Jesus tinha uns problemas com cadeia, porque de repente eles desapareciam, e lembrando da história do vexame que foi o sepultamento de Jesus, não é? Porque mandaram lá uma escolta ficar protegendo o túmulo, e de repente o túmulo está vazio até hoje. Então ele falou assim, não vou passar por esse vexame. Lembrando da história também no capítulo 4 de Atos, que a gente já estudou, que Pedro é preso pelo Sinédrio, e ele escapa do Sinédrio. O Herodes falou assim, comigo não. Não bastasse uma escolta de 4 soldados, ele colocou que seria o natural para prender um sujeito como Pedro. Ele mandou, quantas a gente leu? 4 escoltas de 4 soldados. Ou seja, 16 soldados para um Pedro. Não bastasse prender, como era de costume, o Pedro apenas amarrado a um soldado, o texto vai nos dizer que ele manda prender Pedro a 2 soldados, de maneira que Pedro estava constantemente preso a 2 soldados, e havia mais 2 soldados na porta, e eles se revezavam em turno, de maneira que 16 soldados protegiam o cárcere de Pedro. Você está entendendo? Mas o texto nos diz algo incrível no capítulo 5. E isso que ele nos diz no capítulo 5 é praticamente a dobradiça da porta do capítulo 12 de Atos. É aqui que as coisas mudam. Até aqui Lucas está narrando que Herodes mandava matar e mandava viver, que Herodes mandava e desmandava, que Herodes era poderoso e que Herodes estava perseguindo a igreja. Mas no capítulo 5 tem um pequeno trecho que talvez você não tenha chamado a sua atenção, mas que eu convido você a ler comigo, porque diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere até aqui, e aí então vem a partícula mas. No original em grego, a expressão mas podia ser melhor traduzida como enquanto isso. Enquanto isso, Herodes estava mandando e desmandando, mandando matar e prender, mandando maltratar e punir. Enquanto isso, o que a igreja estava fazendo enquanto isso? Enquanto Herodes fazia isso, havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de quem? A favor de Pedro. Aqui é uma lição importante. Aqueles que são seguidores de Cristo, do Cristo ressurreto, não lutam com as armas de César. As armas de César não nos interessam, a gente não sabe usar as armas de César. A gente não usa a política, a espada, a revolta, a revolução. Esses não são os nossos expedientes. O expediente dos seguidores de Cristo ressurreto é quando a crise começa, quando o conflito começa, a gente se ajoelha. E a igreja começa a orar. Mas tem um problema aqui, não tem? Porque a igreja começou a orar pelos apóstolos, mas diz que um ficou preso, mas o outro morreu. Como entender a economia divina, não é? Como entender a soberania de Deus? Por que nós oramos por algo e de repente nós oramos com a mesma intensidade pelo Tiago e pelo Pedro, mas o Pedro Deus tira da prisão e poupa da morte, o Tiago parece que Deus não agiu, parece que Deus não fez, parece que Deus não poupou? Quantas vezes a gente ora pedindo alguma coisa e ora pedindo a mesma coisa, para um acontece, para outro não. Um Deus cura, outro Deus não cura. E a gente diz assim, olha que milagre de Deus, ele curou, mas o outro morreu. Não foi milagre? É muito complicado entender os desígnios de Deus, porque nós somos pó. Diante da soberania de Deus, a única coisa que nos cabe é o silêncio. Diante da soberania de Deus, a única coisa que nos cabe é o silêncio, porque Ele é soberano e nós somos pó, e nós não conhecemos os seus desígnios, e nós não sabemos por quê. A igreja não ora para mudar os desígnios de Deus, porque não é a oração que muda os desígnios de Deus. A gente não ora para dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor não está intencionando salvar o Tiago, porque o Senhor é mau. Então eu vou orar para quem sabe, com a minha oração o Senhor fique bonzinho e salve o Tiago. Não, a oração, a intercessão não se dá para que a gente mude os desígnios de Deus. A oração se dá justa e precisamente para que nós compreendamos os desígnios de Deus e o aceitemos. A gente ora para que quando as coisas aconteçam, o nosso coração esteja tão ligado com Ele, que a gente não tenha dúvidas de que Ele fez o melhor, mesmo quando Ele não faz aquilo que a gente pediu. A gente continua adorando Ele se Ele abrir o mar ou se Ele não abrir o mar, se Ele curar ou se Ele não curar, se o filho voltar ou se o filho não voltar, se o casamento salvar ou se o casamento não salvar. A gente continua adorando Ele porque Ele é Deus, e eu só consigo compreender os seus desígnios e aceitar se eu estiver em constante oração para compreender. A oração não serve para mudar os desígnios de Deus, ela serve precisamente para preparar o meu coração para aceitar os desígnios de Deus.
De maneira que a igreja entendeu que Deus havia feito o melhor, tanto para Tiago quanto para Pedro. Eu não sei se você lembra, mas lá em Marcos 10 tem um episódio muito interessante, que Jesus está indo para Jerusalém para ser morto, crucificado. E 2 dos seus discípulos se aproximam dele, no verso 35, e os 2 discípulos quem são? Tiago e João. O Tiago e o João viram para Jesus e falam assim: Senhor, o Senhor está indo para Jerusalém? E eles achavam que Jesus ia ser rei chegando em Jerusalém. Então eles, com o coração nos interesses de César, eles pedem para Jesus assim: Jesus, quando o Senhor assume o trono, o Senhor deixa a gente sentar um à sua direita e outro à sua esquerda? Quando eles fazem esse pedido, Jesus olha para eles e fala assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe por quê? Porque quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser crucificado. E quem vai estar à minha direita e à minha esquerda vão ser 2 bandidos presos na cruz e morrendo. Vocês querem esse lugar? Só que ele não fala isso. Ele diz assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão preparados para beber o cálice que eu haverei de beber e ser batizados com o batismo que eu serei batizado. E sabe o que eles dizem para Jesus? Sim, nós estamos prontos. E Jesus fala assim: tudo bem, então vocês vão beber do cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim, mas ao Pai. Sabe, beber o cálice significou para Tiago e João coisas bastante diferentes. Para Tiago, beber o cálice significou a morte precoce, o primeiro apóstolo martirizado. Enquanto que para João, beber o cálice significou ser o apóstolo mais longevo. João foi o apóstolo que mais viveu. Ele morreu perto dos 100 anos e morreu de velhice. O preço que Tiago precisou pagar foi a morte precoce no martírio. E o preço que João precisou pagar foi a longevidade, porque há uma dureza na vida longa. Ele precisou viver. Nós não sabemos por que Deus poupou Pedro e não poupou Tiago. Diante da sua soberania, nós nos calamos. Mas quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, verso 33 em diante, é dito dos heróis da fé, e diz que, quando a gente lê do 33 até o 38, é dito que alguns deles rasgaram bocas de leões, foram livrados da espada e venceram exércitos, enquanto outros, em nome de Cristo, escolheram não se render e morreram. A honra para uns foi a vitória contra exércitos, a honra para outros foi morrer em nome de Jesus. Essa é a compreensão que nos é tão difícil e só alguém que anda de joelhos consegue entender. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Essa compreensão que os apóstolos tinham e que talvez você olhe e fale assim: é impossível ter isso. Pois é, experimenta andar um pouquinho mais com Jesus, quem sabe você vai compreender isso aqui um dia. Parece que está longe para a gente, não é? Eu não gosto da morte, da ideia da morte. Para mim é um baita prejuízo deixar de viver. Mas o que foi que Paulo entendeu que eu ainda não entendi? Que ele foi capaz de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era isso que esses homens entendiam, você entende? O texto continua dizendo que a igreja estava em oração. A oração não serve para mudar os desígnios de Deus, mas precisamente para nos fazer aceitá-lo com fé. A oração une a igreja. Quando tudo está perdido, ainda é necessário orar. Quando parece não haver mais esperança, ainda é necessário orar. Quando a lógica humana esgotou os caminhos, ainda é necessário orar pelos caminhos de Deus. Diz que a igreja orou incessantemente até que. Você sabe o que é orar até que? É orar até que. É orar até os desígnios de Deus se cumprirem. É orar até que. Eu quero saber, Senhor, o que vai ser, se ele vai morrer ou viver. Mas enquanto o Senhor não definir isso aí, eu vou orar até que. Não foi um grupo das irmãs do Coque que orou. Que, diga-se de passagem, todas as vezes que eu preciso, é para elas que eu recorro, porque tem poder ali. Rapaz, você brinca. Foi a igreja que orou, não foi um grupo que orou. A igreja estava unida. Sabe por quê? Só tem uma coisa que é capaz de unir diferentes: joelho no chão. Quando a gente se ajoelha, a gente se torna todo mundo igual diante de um único Pai, que é grande sobre todos. Quando a gente está em desunião, a gente precisa prostrar o joelho no chão. Porque daí a gente começa a ver que a gente não é nem um pouco maior que o outro que está do nosso lado. A gente está todo mundo no mesmo tamanho diante de Deus. Só consegue dizer que é melhor que o outro quem está em pé, achando de si mesmo que é bom o suficiente. Porque esse sujeito de joelhos jamais seria capaz de se enxergar maior do que qualquer um.
para muitos o que está faltando mesmo é um pouquinho mais de joelho no chão para compreender a sua insignificância, sabe? Então a gente chega no verso 6 em diante e diz assim, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Herodes ia matar o Pedro. Mas olha como Pedro estava, você está na tua Bíblia ainda aí, Atos 12? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. O Pedro estava jurado de morte, ele ia morrer naquela noite. E como ele estava? Desesperado. Como é que o Pedro estava? O Pedro ia morrer e o Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo, porque não tem nada que possa demonstrar maior confiança em alguém do que descansar. A minha vida está nas mãos de Deus, então por que eu estou preocupado que horas que vão me matar? Não importa, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A hora que for é bom que eu tire um cochilo ainda, porque não chegou. Diz que Paulo e Silas cantavam na cadeia. O Pedro dormia, eu sou do time do Pedro, porque eu não canto nada, então eu ia dormir. Depois de 3 Rivotril e Estalopram e Venvance não, que eu dar o rebote, né? Enfim, o Pedro dormia. E para mim isso é impressionante, o Pedro dormir. Ele estava com 2 soldados do lado, ele estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Porque ele confiava. Você não dorme se você não confia. Por isso que a gente tem que escolher bem o que a gente casa. Porque o que a gente casa, a gente vai dormir. A gente vai fechar o olho do lado dessa pessoa. Se a pessoa não for do bem, você está ferrado. O maior ato de confiança que você pode ter por alguém é dormir do lado dela toda noite. Porque o dia que ela quiser fazer alguma coisa com você, meu irmão, você dormindo, acabou. O Pedro dormia porque ele confiava. Sabe, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Em 2019 a gente fazia uma missão lá para Rondônia. Não é, Dirceu? Aline. A gente tem boas memórias daquele dia. Daqueles dias. E a gente pegou aquele barquinho que vocês lembram tão bem, tão imprudente da nossa parte entrar naquele barco. E a gente resolveu subir o rio Guaporé. Todos os anos a Nova Semente fazia missão, e a gente naquele ano resolveu ir para lá. E a gente começou a subir o Rio Guaporé para atender as comunidades ribeirinhas do Rio Guaporé, indígenas ribeirinhas. Quando a gente estava subindo, era o início do inverno, que na região amazônica significa que era o início das chuvas. Se era o início das chuvas, significa que até então estava em seca. E se estava em seca, significa que o rio estava baixo. E se o rio estava baixo, significa que havia muitos barrancos. Mas a gente estava muito bem servido de tripulação. Haviam 4 tripulantes que eram da região, e o líder deles se chamava Chico Capoeira. E o Chico Capoeira tinha 72 anos, e desde os 17 ele navegava naquele rio. E se tinha alguém que conhecia aquele rio, era o Chico Capoeira. E a gente estava subindo o rio. E subindo o rio leva muito mais tempo que para descer, por óbvio. A gente estava subindo o rio, e enquanto a gente subia, aquela coisa gostosa, todo mundo conversando, a gente ia dormir 10 dias em rede, e não tem nada mais gostoso que dormir em rede para a coluna, então, beleza. E eu estou falando sério, não estou sendo irônico. De maneira que eu levei rede para casa, enfim. Subindo, começou uma tempestade amazônica, aquela tempestade que você não vê mais nada na tua frente, você está literalmente no meio da floresta amazônica, um riozinho assim, ó, que você não vê outra margem, e ele só é um braço do Rio Madeira, que só é um braço do Amazonas, mas você não vê o outro lado, de um lado o Brasil, do outro Bolívia. E a gente subindo o rio, e de repente o barco pegou um barranco. Quando o barco pegou um barranco, o barco fez assim, ó, era um barco muito imprudente, um barco que não é aqueles barcos legais de quem faz mission trip, que é legal, vamos lá para a Amazônia fazer mission trip, os barquinhos legais, parece um resort, não. Eram os barcos raiz, roots, lá de Rondônia. E o barco era muito alto, estreito, de madeira, 3 andares. Quando pegou o barranco, o barco só fez assim, ó, e voltou pela graça de Deus. Todas as malas foram, blum, o celular do pastor Bruno foi, puf, 40 metros lá para baixo. E a gente ali, e de repente, quando isso aconteceu, o Chico Capoeira começou a gritar lá de cima, amarração de proa, que até hoje eu não sei o que significa, eu só sei que o barco encostou no barranco, amarraram a frente e a traseira do barco, e ele disse que isso era amarração de proa. Enquanto estava a tempestade caindo, a gente foi falar com o Chico Capoeira, a gente perguntou assim para ele, e aí Chico, como é que é? Você conhece esse rio aqui desde que você é muito pequeno, desde que você é moleque, como é que faz para enfrentar essas tempestades? Tem muito dessas tempestades? Quando vem uma tempestade dessa, o que você faz para enfrentar a tempestade? E ele nos falou das seguintes palavras. Ele disse assim, enfrentar a tempestade? Não, tempestade não se enfrenta. Quando a tempestade vem, a gente encosta o barco e aproveita para descansar. Tempestade é sinal de que a gente está precisando descansar. Então a gente para o barco, descansa e espera passar a tempestade. Uau! Que lição para a minha vida.
Quando a tempestade vem na sua vida, o que você faz? Se desespera? Enfrenta? Encara? Não, tempestade não se encara. Tempestade para o barco e descansa. Porque a hora de Deus é lutar por você e não você. Você descansa porque você confia. Você confia. A maior demonstração de que você confia nele é a capacidade de descansar em meio às tempestades. Não é isso que o salmista Davi vai dizer em Salmo 127, verso 1 e 2? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, para penosamente granjear o seu pão. Sabe por quê? Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto dormem. Ele não dá enquanto trabalham, enquanto fazem por onde. Isso é o mercado que é meritocrático. Na lógica de Deus não existe isso. Deus dá para quem descansa, para quem dorme, para quem confia. É para esse que Ele dá. Por isso que Pedro estava dormindo. Porque quando a tempestade vem, é porque a gente está precisando parar um pouquinho para descansar. O texto continua, e a gente vai no verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Então saindo, olha, repara nisso aqui, ó. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. O Pedro começou a sair no meio do milagre, sem entender nada, ele estava dormindo. E de repente ele começou a ver as cadeias caindo, os carcereiros não vendo nada, ele passando no meio da prisão, e indo seguindo um anjo. Ele falou: eu estou sonhando. Ele não entendeu que estava vivendo um milagre. Porque o milagre, quando está acontecendo, a gente não reconhece que está acontecendo. É só depois que a gente vai entender que a gente viveu um milagre. Enquanto ele acontecia, o Pedro não estava entendendo. O caminho foi continuando, olha. Depois de terem passado, verso 10, a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E aqui foi inventado o primeiro portão eletrônico automático. Primeiro, se você não sabia, primeiro portão automático. Diz que o portão da cadeia para a cidade abriu automático, porque, meu irmão, quando Deus está agindo, não tem portão que segura. O portão vira automático. Abriu, puf. O Pedro não estava entendendo nada. Aí continua, olha. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Até aqui o Pedro não estava entendendo nada. Ele só entendeu que estava vivendo um milagre depois. Porque a gente só compreende o agir de Deus em retrospecto. A gente só compreende o agir de Deus não enquanto Ele está agindo, mas quando a gente olha para trás e vê: Deus agiu na minha vida. Talvez Deus esteja agindo na tua vida agora, e você não está entendendo, não está vendo, porque a gente não vê na hora. O milagre já está em curso, e a gente não está entendendo. Mas depois ele caiu em si e falou: uau, como é que eu saí dessa cadeia? Sabe, no livro Ciência do Bom Viver, Ellen White vai dizer assim: nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nós nada sabemos. Sabe o que Ellen White está dizendo aqui? Diante das dificuldades, Deus tem 1000 maneiras de resolver a dificuldade, das quais eu e você nem imaginávamos que era possível. O Pedro não tinha chave para abrir o portão. Às vezes as portas se fecham na nossa vida e a gente não tem chave para abrir. A gente tem no nosso chaveirinho 2 ou 3 chaves. E a gente tenta as chaves e elas não abrem a porta está fechada. A gente tenta as 3 chaves que a gente tem e não abre. Sabe o que ele está dizendo? Deus tem 1000 chaves para abrir as portas que estão fechadas, das quais nós nem sabíamos que era possível ter. Quem poderia supor, ou prever, ou imaginar, ou sugerir abrir o mar quando o faraó estava nas costas, as montanhas do lado e o mar na frente? Essa não era uma opção para ninguém. Mas era uma opção para Deus. E podia ter 1000 outras. 1000 outras. Quando você imaginaria que um portão automático ia ter no primeiro século na cadeia? Não era uma opção para Pedro, mas para Deus era uma opção de 1000 que ele tinha para libertar Pedro de lá. E você está preocupado com como é que ele vai resolver essa questão que você está enfrentando aí? Só porque na tua lógica parece que já não tem mais jeito? Deixa eu te falar, nosso Pai Celeste
tem 1000 maneiras de nos prover as nossas necessidades, das quais nós nada sabemos. O texto continua, Pedro sai de lá, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esse Marcos aqui, esse João Marcos, ele no final da história, você vai ver que ele vai seguir o Barnabé e o Paulo e vai participar das missões de Barnabé e Paulo. Esse João Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos, cuja tradição cristã diz da prioridade marcana, ou seja, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Foi esse João Marcos aqui, e era na casa dele que a igreja estava reunida, porque a casa dele era o ponto principal da igreja do primeiro século. Alguns estudiosos dizem que é na casa da Maria, mãe do João Marcos, que teve a ceia da Páscoa com Jesus, em João 13. Alguns vão dizer ainda que é nessa casa aqui, que os discípulos ficaram no cenáculo aguardando o derramar do Espírito Santo no Pentecostes em Atos 2. Essa casa era importante. Sabe por que ela era importante? Porque era uma casa de oração. Era onde as pessoas estavam reunidas orando. O Pedro sai da cadeia e ele vai até lá. E olha o que o texto diz. Verso 13, quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto no portão. O portão da cadeia estava aberto para Pedro, o da igreja não estava fechado. Ele bate no portão, a Rode, que a tradução é rosa, porque havia muitas rosas na Palestina, e por isso o nome dessa menina era Rosa. Era muito comum dar às meninas o nome de Rosa, porque naquela região da Palestina havia muita rosa. É o nome da minha avó, da minha falecida avó, Maria Rosa. Bonito nome, não é? Era o nome dessa menina aqui. A Rosa foi lá no portão e ela perguntou assim, quem é? O Pedro falou assim, sou eu, Pedro. Ela ficou tão feliz, ela falou, fica aí. Ela foi lá para dentro contar, fofocar para a galera. O Pedro está lá na porta. A galera estava orando. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estavam orando para o Pedro ser liberto e o Pedro já estava batendo na porta, porque é assim que acontece, a gente ainda está orando e o milagre já está no curso, a gente ainda está de joelhos e Deus já operou. Eu também já contei isso aqui, mas não é todas as coisas que deram certo na minha vida, pelo contrário, a maioria parece que não dá. Como diz o falecido Rubem Alves, só cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei na minha vida deu errado, não é assim? É assim a vida. A vida tem um poder de agressão descomunal, de nos tirar dos rumos. Não é tudo na vida que deu certo, mas tem umas coisas que acontecem que a gente precisa reconhecer que é milagre de Deus e que na hora a gente não entende que é milagre de Deus, não é? Às vezes eu tenho dificuldade de compreender, eu sou muito cético. Às vezes eu creio mais em coincidências do que em milagres. Mas curiosamente as coincidências acontecem mais quando eu oro do que quando eu não oro. Então essas coincidências talvez sejam um pouco mais do que coincidências, não é? É tão curioso, as coincidências acontecem sempre mais quando eu estou orando do que quando eu não estou orando. Essas coincidências da vida. A gente morava no Acre, eu tinha 10 anos, meu pai era missionário lá, toda a nossa família aqui de São Paulo. Em 1998, o meu avô, pai da minha mãe, faleceu. E quando ele estava perto de morrer, as minhas tias ligaram para minha mãe e falaram assim, você precisa vir, porque senão você não vai ver mais o papai vivo. E a minha mãe entrou em desespero, porque nós estávamos em Rio Branco e a gente não tinha dinheiro, família pastoral, passagem aérea em 98, tinha VASP, Varig, Transbrasil, nem existe mais essas empresas, era caríssimo voar de avião, não é? Redundante de avião, bom, podia ser de outra coisa, não sei. E então meu avô foi piorando e minha mãe começou a entrar num desespero em casa, e eu tenho memória disso. E o meu pai não sabia o que fazer, a gente não tinha dinheiro, todos nós queríamos vir, mas a gente não tinha como vir. E chegou um dia que as minhas tias ligaram e falaram, Mari, ou você vem agora, ou você não vai ver mais o papai nem no velório. E minha mãe queria muito. Então naquele dia a gente acordou cedo e a gente foi fazer o culto familiar, e a gente fazia muito, meu pai fazia isso todo dia, e a gente se reuniu. E era muito cedo naquele dia, muito cedo. E o meu pai orou pedindo para Deus, contando para ele o quanto que minha mãe precisava vir para ver meu avô. Meu pai incorreu até naquele erro, não é? De querer mostrar, poxa Senhor, eu estou sendo missionário, eu estou te servindo aqui. Como que se Deus precisasse dessa contrapartida para fazer o milagre, não é? Mas a gente é assim. A gente estava de joelhos orando, e eu não esqueço disso, e isso forma a nossa vida, sabe? Isso forma a nossa vida.
É de joelhos que a gente vai formando a nossa fé em Deus, porque a gente não tem uma fé meramente racional. A gente precisa ter uma fé que experimenta o místico, que vê o rosto sem véu, que sente a presença dele. Meu irmão, se você não tem essa experiência de sentir a presença dele, você está perdendo tanta coisa. A gente estava de joelhos e a campainha tocou. Parece milagre, né? Era. A campainha tocou. E meu pai foi abrir a porta, era o irmão da igreja. Meu pai ainda pensou, puxa, irmão da igreja. Mas é que nem quando toca no meu telefone, vai, puta, problema. O coração até dispara, dá taquicardia, já fica, não quero mais. Mas é minha profissão. Aí profissionalmente eu tenho que atender. Meu pai abriu a porta, era um irmão da igreja, a família dele. Ele, a esposa e 2 filhos. Ele era dono de uma rede de escolas em Rio Branco. Tinha muito dinheiro. Era um dos irmãos que tinha dinheiro na igreja, sabe? Tem uns assim. E aí ele falou assim, pastor, eu estava fazendo culto familiar lá em casa. E Deus falou para mim que o senhor estava precisando de uma coisa e mandou eu vir aqui. E a gente está atrasado, porque a gente tem que abrir lá a escola, mas a gente passou aqui antes para saber o que o senhor está precisando. Foram nesses termos, irmão Arlindo. E meu pai entrou para dentro de casa com ele e falou, irmão, o que está acontecendo é isso aqui. E ele falou assim, pastor, eu não tenho dinheiro agora aqui, mas eu tenho milhas. E eu acho que as milhas que eu tenho são suficientes. Porque tinha que ligar numa corretora, numa agência, ligou para a agência dele. Falou assim, pode usar minhas milhas, emite a passagem para essa senhora para ir para São Paulo. E minha mãe pôde vir. A gente ainda estava de joelhos e o milagre já estava em curso acontecendo. Você entende o que está sendo dito aqui? Eles ainda estavam orando por Pedro, para Pedro ser liberto. E o Pedro já estava batendo na porta. Mas eles não atenderam. O texto continua, verso 15. E eles disseram para Rosa, está maluca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, não é Pedro, é o seu anjo. A expressão no grego aqui, pegaram leve na tradução, não é anjo. Eles estavam dizendo, é um fantasma. Não é o Pedro, é um fantasma. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isso a Tiago. Esse Tiago não o irmão do João, o irmão de Jesus. Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. A gente é assim, não é? A gente é assim. Eles estavam orando para Deus libertar o Pedro, mas não acreditavam que Deus ia libertar o Pedro, porque era impossível o Pedro ser liberto. Eles acharam mais fácil acreditar num fantasma do que acreditar que Deus ia fazer um milagre. Eles estavam orando, Senhor, liberta o Pedro. De repente a Rosa vem e fala assim, o Pedro está na porta. Eles falaram, não está, você está maluca, deve ser um fantasma. O Pedro está preso, não tem jeito. Já mataram o Tiago, vão matar o Pedro também. Mas vocês não estão orando para Deus libertar o Pedro? Não, mas a gente sabe que a gente ora porque é protocolar orar. Acreditar que Deus vai fazer mesmo, a gente não acredita. A gente ora porque disseram que a gente tem que orar. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes precisa ter mais fé para receber o milagre do que para pedir pelo milagre, sabe? Às vezes precisa ter mais fé para receber o milagre do que para pedir pelo milagre. Porque parece que eles estavam pedindo com tanta fé, mas na hora que eles receberam, eles não acreditavam que era. Quanta coisa a gente perde porque a gente não acredita mesmo que Deus vai fazer. Você não imagina o que Deus irá fazer. Ou talvez você até imagine, mas não acredita que vai acontecer. É tão gostoso ler a Bíblia, não é? Eu amo ler a Bíblia. A gente passa batido em cada texto da Bíblia, né? Com esse método de ficar estudando um pouco aqui, um pouco ali, e sistematiza e não entende nada. Expositivamente, lê verso a verso da Bíblia, alimenta a gente. Sendo já dia,
Houve não pouco alvoroço para os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Mais uma vez, esses caras não dá certo, né? Pedro não dá certo. Herodes, tentando procurar e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, verso 21, presta atenção nisso. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. O mesmo anjo, a expressão é a mesma. O mesmo anjo que feriu Pedro na prisão para acordar o Pedro que estava dormindo. Foi o anjo que apareceu para Herodes e feriu ele de morte. Aquele homem poderoso que mandava prender e matar sucumbiu no degrau que todos esses homens sucumbem, no degrau da soberba. É assim, você pode contar nos dedos, mais dia menos dia, é assim sempre. Todos eles, mais dia ou mais tarde, sucumbem do mesmo degrau, a soberba, porque o que eles gostam mesmo é do poder. A soberba derrubou Herodes, como derruba todo mundo que persegue aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. A gente não pode esquecer que eles acham que são Deus, mas eles não são Deus. Porque Deus ainda é maior do que esses homens, que tem poder para calar, silenciar e deixar acontecer. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, relata, sem nenhuma relação com a Bíblia, a morte do Herodes, a história universal. E sabe como que ele relata na Antiguidade Judaicas? Eu trouxe aqui para a gente encerrar. Olha como o Flávio Joséfo relata isso na história universal, não na Bíblia, sem nenhuma relação com o texto sagrado. Olha o que ele diz, abre aspas, Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo, abre aspas: no segundo dia desses espetáculos, vestindo uma túnica inteiramente feita de prata, de uma tessitura maravilhosa, ele entrou no teatro ao amanhecer. A prata, ao ser iluminada pelos primeiros raios do sol, resplandecia de modo tão deslumbrante que produzia temor e admiração naqueles que o contemplavam fixamente. O Flávio Joséfo está dizendo aquilo que no verso 22, no verso 21 nós lemos: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, entrou e assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. É a história corroborando o texto sagrado. E o Flávio Joséfo continua: seus aduladores então gritaram de todos os lados, palavras que não eram para o seu verdadeiro bem, declarando-o Deus, dizendo: sê propício a nós, pois embora até agora tenhamos te reverenciado apenas como homem, doravante te confessaremos como um ser superior de natureza imortal. Você será Deus. O rei não os repreendeu, nem rejeitou tal impiedade. Flávio Joséfo corroborando o verso 22 que diz assim: e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. O texto de Joséfo continua dizendo assim: pouco depois, levantando os olhos, viu uma coruja pousada em uma corda acima de sua cabeça, e imediatamente compreendeu que era um presságio de desgraça, assim como antes havia sido sinal de felicidade. Logo foi tomado por uma dor aguda no ventre, que começou de forma extremamente violenta. Sendo assim, foi levado às pressas para o palácio, e o rumor espalhou-se por toda parte de que ele certamente morreria em breve. Depois de 5 dias, totalmente consumido pela dor no ventre, morreu aos 54 anos de idade, tendo reinado 7 anos no total. É Flávio Joséfo dizendo aquilo que a Bíblia chama de vermes no ventre. O José chama de uma dor descomunal no ventre que o levou à morte. Esse é o fim daquele que ousou mexer ou atrapalhar os caminhos do Senhor. O texto que a gente está lendo encerra os últimos 2 versos, diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. E a gente leu um capítulo inteiro da Bíblia verso a verso.
quando aquilo tudo acabou, o Barnabé e o Saulo que estavam lá, porque no capítulo 11 que nós estudamos no ano passado, o verso 29 a 30, diz que eles vieram para Jerusalém para trazer as ofertas por conta da seca e a fome que estava acontecendo. Eles trazem as ofertas, eles chegam em Jerusalém, ficam em Jerusalém, presenciam todos esses eventos, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, a soltura de Pedro, o milagre na casa de oração. Eles estavam em oração na casa de João Marcos. Terminado tudo isso, revigorados, cheios de entusiasmo, eles disseram assim: vamos cumprir a missão. Pegaram o João Marcos e foram para a primeira viagem missionária, que começa sábado que vem, no capítulo 13, você vai estar aqui. Mas o que me chama a atenção no final dessa história é que é dito assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Apesar de todas as circunstâncias adversas, apesar de toda a crise, apesar de todos os conflitos, apesar de todas as perseguições, o Evangelho crescia. Atos 12 nos ensina que a igreja avança de joelhos. A igreja só avança de joelhos. Curiosamente, esse episódio foi um fomento às missões. Foi fundamental para a ousadia missional de Barnabé e Paulo. Se Deus pode fazer isso que Ele fez com Pedro, então nada vai nos parar. A gente vai mundo afora e a gente vai cumprir a missão, e nada vai nos parar, porque a missão de Deus é imparável. A partir de agora, Pedro fica em segundo plano. Paulo passa a ser, a partir do capítulo seguinte, o personagem principal de Atos. E o Evangelho é enfim levado aos gentios e aos confins da terra, de maneira que chegou até mim e até você, graças a esse episódio em que Paulo e Barnabé decidiram cumprir a missão, porque viram o poder e o modo de Deus agir, porque Deus é capaz de operar o milagre que for necessário. E você, meu irmão, não imagina o que Ele irá fazer. Você não imagina o que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Eu não sei quantas portas estão fechadas, mas Deus tem 1000 chaves para abrir cada uma das portas, das quais eu e você nada sabemos. O problema é que a gente precisa ter mais fé para receber do que para pedir. Eu queria orar por você, por milagre, mas eu queria que você se levantasse para cantar junto essa música antes. A gente vai louvar sobre isso, e a gente vai orar para esse mesmo Deus que foi capaz de libertar Pedro da prisão, para que Ele liberte a nossa vida daquilo que está nos aprisionando, nos atravancando, ou dos Herodes que nos perseguem ainda nos dias de hoje. Deus tem preparado para você. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá
gente tem pedido tanta coisa, mas a grande verdade é que tantas vezes a gente ora, mas a gente não imagina. A gente ora, mas a gente não acredita. A gente pede, mas a gente não tem fé suficiente para receber o que o Senhor tem preparado para a gente. Todos nós aqui acolá encaramos alguns Herodes na nossa vida, Senhor. Eles têm poder para prender, soltar, matar. Talvez a gente esteja aprisionado, encarcerado em circunstâncias, em situações que a gente mesmo se meteu. E a gente tem pedido para o Senhor para sermos libertos. Ou a gente tem intercedido por alguém, a gente tem clamado por milagre. Prepara a gente para conseguir enxergar o milagre que já está em curso na nossa vida. O milagre, enquanto acontecia na vida do Pedro, Pedro não estava entendendo nada, Senhor. Ele só conseguiu entender que o milagre havia acontecido quando ele já tinha sido feito, quando já tinha acabado. Quando ele olhou para trás e falou: Senhor, foi um milagre. Tantas e tantas vezes, Senhor, a gente nem sabe que o Senhor cuidou, providenciou, protegeu e realizou milagres na nossa vida. Há tantos milagres que a nossa falta de fé foi incapaz de enxergar, Senhor. Há tantos outros que estão em curso, e enquanto a gente está orando, ele já está batendo na porta, e a gente está achando que é um fantasma, a gente está achando que o nosso medo, a gente fica arredio, a gente já foi tão atingido pelo poder descomunal que essa vida tem de nos agredir, que às vezes quando o teu milagre bate na porta, a gente acha que é um fantasma, Senhor. A gente não tem coragem de abrir. Livra-nos, ó Pai, desses que nos querem mal, e realiza na nossa vida os teus milagres, inclusive aqueles que a gente nem imagina que o Senhor já está fazendo. Ajude-nos a ver. Abre os nossos olhos espirituais nessa tarde. É o que eu te peço por Jesus, amém.